Olá, amados irmãos e irmãs, hoje é domingo, o dia do Senhor, domingo da 10ª semana do tempo comum. Somos convidados a nos unir a Cristo e dele aprender a viver como família de Deus. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelista São Marcos hoje nos convida a fazer este caminho com o Senhor. Jesus, que na sua vida itinerante, procura então realizar sinais, milagres e anunciar a boa nova. Ele retorna, portanto, para casa junto com os seus discípulos. E nem mesmo em casa ele tem tranquilidade. Marcos nos apresenta essa vida tão atarefada de Jesus. Jesus que se preocupa com a urgência das pessoas que vão ao encontro dele. Assim, não tendo tempo para nada, nem mesmo para fazer as suas refeições. A família de Jesus, ao ficar sabendo disto, eles consideram que Jesus estava fora de si. Um outro grupo afirma que Jesus estava possuído por um demônio. Afinal, diante desta realidade,
quem é Jesus? São Marcos procura em seu evangelho fazer este questionamento do início para que lá no final nós possamos compreender verdadeiramente quem é este homem, quem é Jesus. Ele fala com autoridade, suas palavras fascinam e inquietam aqueles que a escutam. As multidões procuram, pois expulsa demônios e realiza inúmeras curas. Há, contudo, quem procura rejeitar Jesus dentro deste contexto, como nós ouvíamos hoje. Os mestres da lei, que vêm de Jerusalém, dizem que Jesus está possuído por um demônio e que é pelo príncipe dos demônios que ele está expulsando. E seus familiares, de certa forma, acham que ele está louco. Sem desprezar ou negar os vínculos familiares, nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe um novo modelo de família. Nos convida a viver como pessoas que buscam a fraternidade e que está para além do vínculo sanguíneo ou de raça, etnia, de grupos menores. Precisam estar vivendo na fraternidade, este novo modelo de família, também viver o vínculo do amor, fortalecidos pela palavra de Deus. Quem cumpre a vontade do Pai, faz parte da família de Cristo. Os laços familiares que procuram ir além dos laços fundamentais. Portanto, qualquer um que procura aderir à mensagem de Cristo e compartilhar esta palavra, o Evangelho, o reino de Deus aos demais, faz parte, ao anunciar e viver, faz parte da família de Cristo, da família de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estar na casa com os discípulos é para nós também um convite hoje. Nós precisamos estar na casa com o Senhor. O Senhor que nos convida a estar nesta nova casa, a assumir o seu projeto, a conviver com Ele, a estar em sua presença. Esta é a atitude fundamental do discípulo. Estar com o Senhor, acolher aquilo que Ele tem a ensinar. Isso exige de nós o rompimento com realidades e sistemas que muitas vezes nos escravizam. Sistemas que muitas vezes não favorecem a nossa vivência de irmãos. O Senhor pede para que possamos nos afastar e romper. Por isso, muitas vezes é necessário, aqui trazendo esta visão de casa, e isso pode se aplicar à nossa vida, a abandonar a velha casa, a vida passada, para adentrar na nova vida, na nova casa com Cristo. Peçamos, portanto, ao Espírito Santo de Deus, que move os corações a construírem famílias e comunidades fraternas, que possam abrir então o coração, as portas, em atitudes de acolhida, derrubando tudo aquilo que separa para construir aquilo que une, que possam assumir com dignidade o projeto de Deus neste mundo. Assim consiste, com toda certeza, a liberdade que Deus nos concedeu no livre-arbítrio, procurar fazer a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.